Queridos, boa noite com a graça e a paz do Senhor Jesus, você que se encontra aqui, você que nos acompanha pela internet, que Deus continue sendo bom com você. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 23 ao 28, até o final. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 23 até o final. Estamos aí no final desta epístola tão importante e, como já dizia certo homem, até o pó da Escritura é ouro, quanto mais esses versículos. Que Deus fale aos nossos corações e seja glorificado com isso. Diz assim a palavra de Deus: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Nós já oramos, que Deus seja glorificado, exaltado, que saiamos daqui amando mais o Senhor e odiando cada vez mais aquilo que desagrada a Ele. Queridos, na mensagem passada, especificamente, faz um tempinho, nós vimos uma série de imperativos que Paulo trouxe para aquela igreja. Várias ordens. É costume de Paulo, nas suas epístolas, dividir em... A primeira parte, ele vai falar de doutrina, ele ora na primeira parte, encerrando aquele grande bloco, e ele começa a falar de prática, de exortações para aquela igreja, conselhos. E nesse final, são de fato imperativos, ordens para aquela igreja. E nós vimos isso, que essa quebra acontece no final do capítulo 3, onde Paulo faz uma oração, do verso 11 ao 13. E ele entra nessa parte prática a partir do capítulo 4. E nós vimos que Paulo, nesta epístola especificamente, ele começa tratando de forma prática, falando de santidade, falando de amor, falando da volta de Cristo, que é um tema principal dessa epístola. E eu falei que se você se interessa por esse tema, o arrebatamento, a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, você precisa ler a primeira e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Porque o que a gente sabe, o que a Escritura relata, a grande maioria das coisas está contida aqui nessas duas cartas. Então, Paulo entra no capítulo 5 e continua as suas exortações, continua a sua parte prática. Mas quando ele chega no versículo 12 do capítulo 5, ainda de forma prática, ele parece que vai afunilando, e ele vai sendo cada vez mais específico, até chegar no versículo 16. Então, do versículo 16 ao versículo 22... foi o que nós vimos na mensagem passada, Paulo fala uma série de imperativos, não são sugestões para a igreja, são ordens, e ele diz, regozijai-vos sempre, versículo 16, orem sem cessar, em tudo dai graças, todas são ordens para a igreja, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Então Paulo encerra, digamos assim, o seu conteúdo e as suas exortações, e ele entra agora no versículo 23 e 24 em uma oração. E se a gente pudesse dividir esse texto, do 23 ao 28, a gente dividiria da seguinte forma: do verso 23 e o 24, verso 23 e 24, Paulo vai orar pela igreja.
do verso 25 ao 28, Paulo vai fazer 3 pedidos finais para aquela igreja, e ele vai dar a sua famosa ação de graças pelaquela igreja, e ele dá uma bênção para aquela igreja no final. Então, basicamente, vai ser isso. Ele entra no versículo 23, que é quando nós vamos começar, orando. E algo extremamente importante me chamou a atenção, lendo esse texto, meditando, pesquisando, é que Paulo, ele traz imperativos para a igreja, ele traz ordens do Senhor para aquela igreja, mas ele ora por aquela igreja. E isso é aplicado de forma direta para nós, a liderança em primeira instância. Porque Paulo era o pastor daquela igreja. Apesar de ter saído muito cedo, como nós vimos, ele era o pastor. Então Paulo, como pastor, ele não só exortava, ele não só dizia, olha, tenha uma vida santa, como ele falou no capítulo 4, a vontade de Deus é a santificação. Ele não só dizia, olha, se alegrem sempre, orem sem cessar, em tudo dai graças, mas Paulo ora por aquela igreja. Resumindo, para nós, que estamos à frente do rebanho do Senhor, pastores, presbíteros, diáconos, nós não só devemos exortar a igreja com imperativos do Senhor, ordens que o Senhor dá para a igreja, mas nós devemos orar pela igreja. Esse é um ponto. É fácil, querido? Não, não é fácil. Não é fácil. É difícil orar por nós. E Paulo vai pedir isso à igreja. Se em primeira instância a gente observa esse Paulo que ora pela igreja, sai de uma sessão extremamente prática, ó, faça isso, a ordem do Senhor é essa, é essa, é essa, e agora ele ora por aquela igreja. Um pouco mais na frente, ele diz, irmãos, orem por nós. Orem por nós. Mas aqui ele ora por aquela igreja, e esse é o primeiro ponto. E ele começa o versículo 23 dizendo o seguinte, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E aqui começa o ponto. O mesmo Deus, quando você está lá no capítulo 3, verso 11, Paulo diz assim, ele começa a oração, basicamente a mesma coisa, ele diz, ora, o nosso mesmo Deus e Pai. Então, os comentaristas, analisando isso aqui, eles entendem que esse mesmo é uma ideia de intimidade, é uma ideia de, olha, esse Deus, que é o Deus de vocês. Hendrickson, analisando esse texto, ele traduz da seguinte forma, ele diz, olha, o mesmo Deus que selou a paz, que fez a paz, que trouxe a paz para você, ele traduz dessa forma. O mesmo Deus da paz. Ele já usou isso. E Paulo, é comum de Paulo usar essa expressão, o mesmo Deus da paz. E muito provavelmente o que ele quer dizer aqui é, olha, eu vou orar por vocês, mas antes de eu orar, eu estou orando a Deus, o mesmo Deus, é esse mesmo Deus que selou a paz, esse mesmo Deus que trouxe a paz entre vocês e Ele mesmo, através de Cristo Jesus. O mesmo Deus da paz. E ele continua dizendo, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. No capítulo 3, nessa oração que ele já fez, ele utiliza também isso. Versículo 13, capítulo 3, versículo 13, ele diz assim, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Ou seja, Paulo está orando por aquela igreja, ele não só faz exortações para ela, mas ele ora pela igreja, e ele ora por santidade. O mesmo Deus que selou a paz entre vocês, e o próprio Deus, através de Cristo, vos santifique em tudo. Aí a pergunta que fica é, o que seria essa santificação? Vos santifique em tudo. E, muito provavelmente, a santificação que Paulo está se referindo aqui, não é a nossa santificação posicional, que nós entendemos que em Cristo, Ele nos declarou santos, por isso nós somos aceitos por Deus. Não é esse tipo de santificação que Paulo está orando.
é a santificação como um processo. Ele diz, olha, que Deus santifique a vida de vocês. O mesmo Deus da paz santifique a vida de vocês. E se existe algo importante para nós, como liderança, se existe algo importante para nós, além de orar pela igreja, é orar para que a igreja seja mais parecida com Cristo, para que a igreja seja santa. Queridos, e não há uma mensagem mais urgente no contexto da nossa igreja como uma igreja histórica. Sabe por quê? Porque se por um lado nós somos santos, declarados santos em Cristo, nós somos aceitos por Deus, nós de forma alguma perdemos a nossa salvação, porque a salvação foi conquistada por Cristo. Querido, Ele te chamou para a santidade. Ele te chamou para a santidade. Não se apoie na muleta dos méritos de Cristo para que você continue uma vida de pecado. E isso é extremamente oportuno para nós. Quando você vai tratar em um contexto onde as pessoas acreditam que de fato a salvação é alcançada pelas obras, e eu mantenho a minha salvação por causa da forma como eu vivo, não pecando, um exemplo, é uma coisa, mas nós sabemos que a salvação é por Cristo, é totalmente por Ele. E o que acontece muitas vezes? Nós vivemos uma vida relaxada, porque os méritos são os méritos de Cristo, mas Ele não nos chamou para essa vida. Ele nos chamou para uma vida de santidade. Ele nos chamou para uma vida, como mesmo Paulo falou no capítulo 4, sabe qual é a vontade de Deus? É a vossa santificação. Eu posso não saber e nem sei qual é a vontade de Deus em relação à sua vida, talvez a sua vida profissional, onde é que você vai morar daqui a 10 anos, eu não sei, nunca vou saber disso. Mas eu sei de uma coisa, a vontade de Deus para a sua vida é que você seja santo. Isso eu tenho convicção. Porque a Escritura diz isso. A vontade de Deus para a sua vida é que você seja mais parecido com Cristo. Que você seja santo. E é exatamente por isso que Paulo ora. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Como eu já disse, ele já falou isso no capítulo 4. Essa é a vontade de Deus. No capítulo 4, do verso 1 ao 8, ele vai tratar da santificação em relação à prostituição. Ele vai dizer... Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E ele vai trabalhar esse tema nesse bloco de santidade, baseado nisso. Mas óbvio que não é só a questão da prostituição. Tanto é que nesse versículo 3 aqui, ele vai dizer que ele vos santifica em tudo, e vai entrar algo extremamente polêmico aqui nesse texto. Que há muito tempo os estudiosos vão para um lado, vão para o outro, para tentar entender o que é que Paulo está dizendo aqui. Ele diz, olha, o mesmo Deus da paz, que trouxe a paz a vocês, santifique a vida de vocês. Aí ele continua dizendo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, o que é que Paulo quis dizer com isso? Existem duas posições em relação a isso aqui, basicamente, as mais fortes. A primeira é que Paulo, de fato, está sendo o que na teologia se chama tricotomista. Ele está defendendo que o homem, em sua essência, é dividido em 3 esferas, digamos assim. Essa é uma posição. E a outra posição é que entende que Paulo está fazendo uma oração aqui a Deus, ele está orando a Deus, e não necessariamente ele está defendendo isso, até porque em outros momentos na Escritura, ele chama de espírito e corpo. Nós temos então momentos que ele usa espírito e corpo, existem na Escritura momentos que fala de alma e corpo. Existem momentos, e alguns teólogos defendem, por exemplo, quando Jesus vai falar do primeiro grande mandamento, então ele vai dizer, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e ele usa 4 camadas, digamos assim. E as pessoas que defendem essa posição, eles vão dizer, então Jesus está dizendo que o homem é dividido em 4 também? Então existe é difícil de entender exatamente o que Paulo está querendo falar aqui, mas o que todos concordam, e é nisso que eu vou continuar, é que Paulo está falando, em todo o versículo aqui, ele está falando de algo inteiro, no sentido de dizer assim, não é em partes.
a minha oração é que o mesmo Deus da paz, o Deus que selou a paz entre vocês e o próprio Deus que trouxe essa paz, santifique vocês em todas as áreas, por completo. Óbvio, essa santidade que Paulo se refere é uma santidade plena nessa esfera aqui? Não é. Porque senão o próprio Paulo ia estar se contradizendo. Não é uma santidade plena, mas é uma santidade em várias esferas da nossa vida. Porque, querido, eu acredito que você também passa por isso na sua vida. Obedecer a Deus em algumas áreas da nossa vida é relativamente fácil. Obedecer a Deus em todas as áreas da nossa vida é extremamente difícil. Quiçá para nós, impossível, sem o auxílio do Espírito Santo. E esse é um desafio para a minha vida. Talvez, para mim, seja mais fácil a área A, obedecer a Deus nessa área aqui. Mas tem uma área que é extremamente complicada na minha vida. Todo mundo tem isso. Todo mundo é assim. Talvez essa área aqui, que para mim é difícil, para você seja moleza. Mas pelas experiências que eu tive, pelos pecados que eu já cometi, essa área aqui é extremamente difícil. E o que Paulo está dizendo é que a nossa vida, essa oração a Deus, é uma oração que esse Deus da paz nos santifique em tudo. E esse espírito e alma e corpo, dentro desse conceito aqui, tem a ideia de que essa santificação seja uma santificação em todas as áreas, completa na nossa vida. Infelizmente aqui nessa esfera, nós não seremos completamente santificados. Isso precisa ser claro, porque existem confusões teológicas nesse ponto. Nós não seremos completamente santos aqui nessa dimensão. Só que nós lutaremos para amar a Deus e obedecê-lo em tudo. Ah, querido, se tem uma coisa que marca o crente, sabe o que é? É você acordar de manhã e dizer: Senhor, sabe o que eu mais desejo hoje? É que o Senhor me ajude a obedecer os seus mandamentos. Assim como o salmista fala: Senhor, eu sei que eu vou tropeçar em algum mandamento, mas me ajuda, o meu desejo, o maior desejo do meu coração é te honrar em tudo que eu for fazer. Eu sei que eu vou tropeçar, mas me ajuda, Senhor, me ajuda. Essa é a oração. Esse deve ser o nosso alvo. É para isso que Paulo está orando. O mesmo Deus que selou a paz entre vocês e o próprio Deus, santifique vocês em todas as áreas. Que o vosso espírito, alma e corpo, continuando, sejam conservados. Ele continua. Você vê que o versículo, ele fala em vários aspectos dessa ideia de inteiro. Inteiro. Ele fala, sejam santificados em tudo. Aí, espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. A ideia é totalidade aqui. Totalidade. Como eu já falei, pelo nosso conhecimento da Escritura, nós sabemos que Paulo não quer dizer, ele não está orando para que os crentes não pequem mais, porque isso é impossível. Ele está orando para que a vida deles seja santificada em cada aspecto, em cada área. É isso que ele está orando aqui. E ele termina dizendo: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Ao quê? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, nas outras mensagens, que a carta aos Tessalonicenses é marcada, um dos temas é exatamente a volta de Cristo. E eu preciso relembrar aos irmãos por quê. Quando Paulo saiu de Tessalônica, saiu fugido, como nós vemos lá em Atos 17, perseguido, ele teve que sair da cidade. Algumas questões, muito provavelmente, ficaram obscuras ainda para os irmãos. E uma delas foi em relação à vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Espera aí, praticamente a ideia dos irmãos era o seguinte: espera aí, eu tenho um familiar meu que morreu já e Cristo não voltou. Quando Cristo voltar, ele vai ser ressuscitado? Como é que vai ser essa volta de Cristo? Muito provavelmente, um dos questionamentos que eles tinham era esse. E Paulo escreve a carta para esclarecer isso. Tanto é que, se você for prestar atenção, a cada final de capítulo dessa carta, Paulo faz uma menção a essa vinda de Cristo. No capítulo 1, verso 10, ele diz assim: e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus,
que nos livra da ira vindoura. No capítulo 2, ele diz: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda. Capítulo 3, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Capítulo 5 é exatamente onde nós estamos. Ele fala nesse final dessa vinda, ou seja, ele ora para que esses irmãos tenham essa santificação, sejam santificados, que Deus santifique. Ele sabe que é Deus que santifica. Deus santifique em tudo, o espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é um ponto importante. Querido, Cristo vai voltar. É algo que Paulo deixa claro aqui. Cristo vai voltar. Nós não sabemos quando. Nós não sabemos. Mas ele vai voltar. E sabe como é que ele quer que eu e você estejamos nessa vinda dele? Vivendo uma vida santa. Uma vida que honre a ele. Para que a gente seja salvo? Não. Mas porque a gente foi salvo. E, como eu falei no início, Paulo ora por santificação, e ele sabe que quem gera essa santificação, essa santidade, é o próprio Deus. Só que, queridos, o mesmo Paulo fala lá em Filipenses, olha, desenvolvam a vossa salvação. Por quê? Porque é Deus que efetua em vós querer. Então, se por um lado é Deus que santifica a nossa vida, por outro lado, ele santifica através dos meios que ele mesmo deixou. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente olha para essa santificação, sendo Deus que santifica e a gente fica da mesma forma. Existe a nossa participação. A santidade é Ele que gera, é totalmente Ele. Mas Ele usa os meios que Ele deixou. Você quer ser mais santo, mais parecido com Cristo? Leia mais sua Bíblia. Você quer ser mais santo, mais parecido com Cristo? Ore mais. Clame a Ele por isso. É assim que Ele vai santificar a sua vida. E outro ponto que a gente não pode deixar de passar em relação a isso, sobre essa vinda de Cristo, que, queridos, Cristo vai voltar com uma alegria para aqueles que esperam dEle, com alegria para aqueles que os méritos de Cristo foram imputados a Ele, mas Ele vai voltar com ira para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. E deixa eu dizer para você, e você que está me assistindo aqui agora, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não entender que a única forma de você ser salvo é através de Cristo e dos méritos dele, você vai morrer e vai para o inferno. Isso é sério, queridos. Não só essa reflexão para essas pessoas, mas para nós, porque a própria Escritura nos manda olhar para a nossa vida e ver se de fato isso aconteceu em nós. E eu gosto de fazer esse pensamento em relação às terapias do meu filho, por exemplo. Quando a gente estava suspeitando em relação ao autismo, as pessoas diziam o seguinte, e de forma acertada: olha, vão atrás de terapias, vão atrás de coisas para que ele possa desenvolver, para que ele possa tentar interagir, vão atrás, porque se ele não for diagnosticado com isso, vai ser bênção para ele também, não vai fazer mal. Agora, se eu não for, quanto mais eu demorar, mais vai prejudicá-lo. E ao mesmo ponto, querido, isso deve ser feito, analisado na sua própria vida e na minha vida, todos os dias. Isso é saudável para nós. Não imagine por um só momento que o fato de Deus estar aqui, do reverendo Diogo ou qualquer outra pessoa, isso nos credencia necessariamente a salvação. De forma alguma. Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. Quando nós nos deparamos com a morte, em algumas circunstâncias, isso fica mais latente. Porque a própria Escritura diz que há mais alegria, ou é melhor estar na casa de luto do que na casa de festa, porque há reflexão. Essa semana, aconteceu um episódio muito triste no lugar que eu trabalho, talvez até alguns souberam disso. Uma jovem
que tinha se internado lá no hospital, tinha ficado algum tempo, já era a sua segunda internação que eu tinha acompanhado, e ela saiu da internação 2 dias após a sua saída, 2 dias eu acredito, talvez 3 no máximo. Ela estava numa consulta com o seu psiquiatra, e ela subiu com a sua mãe, me contaram que foi no 3º andar, talvez o detalhe seja diferente, mas eu acredito que seja isso, porque eu falei com o próprio psiquiatra. Ela subiu com a sua mãe, foi para o consultório. A mãe, ela foi consultada primeiro, depois foi a mãe, e ela disse, não mãe, eu vou ficar aqui do lado de fora, pode entrar. E o que foi que aconteceu? Ela subiu, pegou o elevador e se jogou lá de cima. E isso ficou um clima lá no lugar, um clima assim, nossa morte, sempre a morte faz isso. Ela nos leva à reflexão. Claro, esse episódio foi um episódio extremo, mas nos lembra, em certa medida, que a morte seja nesse aspecto, óbvio que não faremos isso, mas que nós morreremos um dia. Nós morreremos. E a pergunta é, para onde nós iremos? Cristo vai voltar, ou nós morremos. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida, e que você reflita sobre isso. Você pode estar aqui há 30 anos. Reflita sobre isso. Não dê descanso ao seu coração e à sua alma, enquanto a certeza, enquanto o calor da graça de Cristo, de fato, confirmar você que através dos méritos de Jesus, você tem a salvação. Porque a gente está falando aqui da tua eternidade. Eu estou falando aqui da minha eternidade. Não estou falando de uma proposta de emprego que vai durar 20, 15, 30, 40 anos. Estou falando aqui da sua eternidade. Reflita sobre isso, querido. Ele vai voltar. E é isso que Paulo lembra para aqueles irmãos. Que eles vivam essa vida santa, que Deus santifique a vida deles até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 24 ele dá um consolo para aquela igreja, dizendo que, se por um lado é Deus que santifica, também nós sabemos que Ele santifica através dos meios que Ele mesmo deixou. Existe a nossa participação, de uma forma que nós não conseguimos explicar ou entender completamente. Mas aí ele diz o seguinte no versículo 24, olha que coisa tremenda para nós. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Existem 2 coisas implícitas aqui nesse texto. A primeira é, fiel é o que vos chama. Quem é que chama? É Deus. Quem é que chamou você? Foi Deus. A vontade de Paulo é que aquela igreja seja santificada. A vontade de Paulo é que eles sejam santificados em cada aspecto da vida deles. Só que Deus chamou você e Ele é fiel. E Ele vai fazer isso, querido. Ah, meu querido. Como eu falei no início, se você é crente de fato, o seu maior desejo é honrar a Deus, é agradar ao Senhor, mas você vê uma limitação na sua carne, como o próprio Paulo fala em Romanos 7. Eu tento fazer o bem, mas não consigo. Essa é a luta do crente. Só que Paulo diz, olha, eu dou imperativos para vocês, eu oro para que Deus santifique a vida de vocês, e nisso está implícito que vocês usem os meios que Ele deixou. Mas deixa eu falar uma coisa. Fiel é aquele que chamou vocês, Ele não vai abandonar vocês. Ele não vai deixar que vocês fiquem no meio do caminho. Ah, querido, que consolo. Porque a gente vê essa quantidade tão bíblica e boa de exortações que Paulo dá para nós, mas muitas vezes nós vemos que nós não conseguimos cumprir exatamente isso aqui. Ou você consegue, 100% em todos os momentos, regozijar-se sempre. Você não consegue, eu não consigo. Eu tenho medo. Eu erro, queridos, assim como você. Só que Paulo diz, olha, fiel é quem chama vocês, e é Deus. E Ele vai fazer com que vocês cheguem até o final. Tem alegria maior que essa, querido? A maior alegria sua não é encontrar com o seu Senhor? É a maior alegria. É a nossa maior alegria. É um dia encontrar e dizer, servo bom e fiel, entra.
É assim que a gente dorme e acorda pensando nisso. Ou a gente está aqui fazendo um papel? Ou será que isso é mentira? De vez em quando a gente tem que ser lembrado disso. Será que isso é um monte de história? Isso que a gente prega aqui domingo após domingo, que você lê, que você ora. Será que isso não é verdade? É, querido. É por isso que nós vivemos, é por isso que a gente veio para cá. Então Ele, que chamou você, que me chamou, vai fazer com que você persevere até o final. Glória a Deus por isso. E é assim que Ele encerra essa parte aqui dessa oração e esse consolo. Ah, queridos, aí Ele entra agora nessa saudação final e na bênção. E como eu parei nesse primeiro versículo, como eu meditei nesse primeiro versículo? Na verdade, o versículo 25, um versículo tão simples. Paulo sai dessa oração e diz assim, eu quase que consigo imaginar a feição de Paulo quando ele diz, irmãos, orem por nós. Orem por nós. Ele já orou pela igreja. No capítulo 1, ele já disse que colocava aquela igreja em oração. Mas agora ele diz, irmãos, orem por nós. Querido, quem era o apóstolo Paulo? Quem era o apóstolo Paulo? Nesse momento, provavelmente ele estava em Corinto. E nós sabemos a situação de Paulo em Corinto. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios. Nós sabemos que houve muita resistência, ao ponto de Deus precisar dizer, olha, não tema. Eu estou com você, eu tenho muita gente nessa cidade. Ele está difícil, ele já tinha apanhado, ele já tinha sido preso em Filipos, ele já tinha sido perseguido. E ele diz, irmãos, orem por nós. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Que você tire de uma vez por todas a liderança, os diáconos, o presbítero, o reverendo Diogo, são pecadores como vocês. Orem por nós. Ore por mim, ore pelo reverendo Diogo, ore pela liderança. Nós devemos orar por vocês quando a gente começou aqui, mas não esqueçam de nós. Não achem por um só momento que não existe situações que a gente tenta procurar um buraco para entrar e não consegue. Vocês acham que a gente não é tentado? Vocês acham que a gente não passa por dificuldade? Por luta? Vocês acham que a gente nunca pensou em desistir? Ore por nós. Quase que eu vejo Paulo falando isso aqui. Não olhe para minhas credenciais. O grande apóstolo Paulo. Eu sou um pecador igual a vocês. Parem de achar que existe uma distinção sacerdotal aqui. Naqueles que pregam, naqueles que estão à frente. São pecadores igual a vocês, sujeitos a erros, a falhas. Ore por nós, queridos. Não esqueça disso. Ao colocar, ore, Senhor, tem misericórdia do pastor Diogo. Quantas vezes, pregando, por exemplo, hoje eu preguei de manhã lá em Pé do Galo e vim pregar aqui. O pastor Diogo faz isso toda semana, prega manhã e noite. Ele sabe, e eu sei 1% disso, uma vez ou outra eu prego pela manhã e à noite, a responsabilidade que é trazer a mensagem do Senhor. Vocês acham que é fácil? Não é fácil. Orem por ele, orem por mim, orem pelos diáconos, orem pela liderança da igreja. Não esqueça, queridos, não esqueça. Tire da sua cabeça, vou falar mais uma vez, tire da sua cabeça que eles não são pecadores. São. Eu sou pecador, querido. Não ache. Ah, não, eu estou passando por uma luta danada, mas o reverendo Diogo está lá no terceiro céu. Ou o presbítero Gutenberg está pregando lá, mas ele está pregando porque ele está lá. Só tem bênção na vida dele, ele não tem tentação nenhuma, ele não tem provação nenhuma, ele não tem luta, ele não sente vontades. Não esqueça de mim, querido, não esqueça daqueles que Deus colocou para cuidar de vocês. Paulo fala isso no versículo 12, capítulo 5, olha, tratem com amor aqueles que Deus colocou à frente de vocês. Ele já falou isso nesse capítulo. E ele continua dizendo, saudai, versículo 26, saudai todos os irmãos com ósculo santo. Queridos, nós sabemos aqui que existia já um costume na época desse beijo, ósculo aqui é um beijo,
beijo santo. Só que naquela época existia de fato essa saudação, como em alguns países no Oriente Médio ainda existe essa saudação com um beijo. E existia isso. A distinção que Paulo faz é que esse beijo é um beijo santo. Ele se apropriou disso, dessa forma de saudação e trouxe, mas de uma forma santa. Ele diz, saudai todos os irmãos com ósculo santo. E a pergunta aqui é, Paulo coloca todos os irmãos. A gente não sabe exatamente o porquê que ele coloca isso aqui. Mas no próprio capítulo 5, parece, ao ler a carta, parece que existia algum tipo de divisão ou um burburinho naquela igreja. Quando a gente junta a primeira e a segunda carta, a gente vê que existiam pessoas que, por causa da vinda de Cristo, eles estavam querendo deixar de trabalhar, viver de qualquer forma. Jesus vai voltar amanhã, então não vou mais trabalhar. Viviam uma vida desorganizada, uma vida desordeira. Então, existia isso, e talvez afetasse inclusive a própria liderança, porque no capítulo 5, verso 12, ele diz, olha, tenham com apreço, ele olha assim, rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e vos presidem no Senhor, a liderança que tinha sido instituída lá, e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, viver em paz uns com os outros. Paulo não gastou caneta aqui, ele não gastou tinta. Talvez esse saudai a todos era tentando tirar essa ideia, olha, não façam grupinhos, saudem a todos, mesmo aqueles que estão aí vivendo uma vida desordeira, uma vida sem querer trabalhar, saudem a todas as pessoas, cumprimentem a todos, não deixem ninguém de fora. Talvez tenha sido essa a situação, como nós já estudamos esse suposto problema no versículo 12. E o penúltimo versículo, 27, diz assim, conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Por que Paulo fala isso? Nós também sabemos que os irmãos, eles não tinham essa Bíblia que nós temos. Todo mundo com Bíblia, em várias versões diferentes, cores diferentes, não existia. O que acontecia na época? Uma carta chegava, uma carta do apóstolo Paulo, a igreja se reunia na casa, não existia templo como existe hoje, e alguém, talvez aquela liderança instituída, pegava aquela carta e lia de uma vez para os irmãos. Era assim que era feito. Só que, mais uma vez, Paulo coloca, conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Mais uma vez ele coloca esse todos. Você vê que desde o versículo 23, apesar de ser uma situação diferente, ele coloca essa inteireza. Todos, sejam santificados, espírito, alma e corpo, santifiquem tudo. Aí ele entra no versículo 26, saudai todos os irmãos. Versículo 27, conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Talvez esse versículo 26 e 27 demonstre que existia alguma coisa ali. Toda igreja tem problema. Tessalônica não era diferente. Toda igreja tem problema. Toda igreja tem faíscas de divisão. Faíscas, os irmãos se pegam uns com os outros. É assim. E olha que essa igreja, como nós estudamos, é a igreja que mais foi elogiada por Paulo. Paulo gasta 10 versículos, óbvio que ele não escreveu em versículos na época, mas ele gasta muita coisa, meio que falta palavras para Paulo dizer como aquela igreja era uma igreja que vivia de fato o evangelho. Mas era uma igreja que tinha problemas. E a nossa igreja não é diferente. Sempre lembrem disso. E uma vez refletindo sobre isso, eu estava conversando com uma pessoa, um amigo meu, e sempre surge a ideia de problemas na igreja, divisões, não sei o quê, e ele era muito afeito a essa ideia de, a igreja está com problema, vamos sair. A igreja está com dificuldade, vamos sair. Vamos para outra. Como se fosse um clube que eu posso mudar. Só que se a gente olha de uma forma um pouco maior para as condições e para as situações que acontecem na igreja, querido, todas as dificuldades que nós temos, elas têm, como eu posso dizer que existe um propósito, que eu tenho convicção do porquê. Sabe o que é?
para santificar a nossa vida. Pode ter certeza disso. É muito fácil. Acontece um problema aqui em Pirangi, ó, vou embora. Não gosto de fulano de tal, vou embora. É muito mais difícil conviver com aquela pessoa. Só que aí a gente perde todo aquilo que Deus tem preparado. Porque as pessoas são imperfeitas e é através dessa imperfeição junta que Deus santifica a nossa vida. É através disso. Não ache que não é e não ache que aqui é diferente. Eu levo a crer que Paulo estava dando essa cutucada nos irmãos. Olha, cuidado com isso. Saúde a todos os irmãos. E ele encerra o versículo 28 dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. E ele encerra essa carta. E eu queria pensar em algumas aplicações que nós já falamos, reiterar algumas aplicações para que Deus possa trabalhar em nossas vidas. A primeira é que nós, como liderança, presbíteros, diáconos, pastores, talvez líderes de sociedade, vocês precisam, eu preciso orar pelos irmãos. Não só pregar, não só ensinar, mas orar por eles. E talvez, até você que está me assistindo aqui, você até ora, mas nesse exato momento, a fé está tão pequena, as dificuldades são tantas, que a gente acaba nem orando por nós, quanto mais pelos outros. Mas não esqueça, que Deus não nos chamou só liderança, Deus não nos chamou só para ensinar, ou só para cuidar, ou só para zelar do templo, por exemplo, como os diáconos. Deus chamou você para orar também pelos irmãos. Tem coisas, e a gente vê isso na prática. Tem situações, querido, que você pode expor, aqui serve mais para os presbíteros, você pode expor uma carta inteira, você pode expor uma Bíblia inteira para ele. Mas quando você dobra o seu joelho, e Deus age na vida daquela pessoa, você consegue entender que é Ele que opera e é Ele que transforma. Mas a gente tem que orar. Esse é o que a Escritura nos fala. A segunda coisa, para que a gente possa pensar, é que Deus nos chamou para uma vida santa. Ele vai voltar e Ele chamou você para viver em santidade. Não para ser salvo, mas porque você já foi salvo. Porque você já foi salvo. E se existe uma motivação para a nossa santidade, ou para que a gente viva cada vez mais para a glória de Deus, e eu tenho aprendido isso a duras penas na vida, é que ao buscar ser mais parecido com Cristo, ou a lutar contra os nossos pecados, como o próprio apóstolo Paulo fala aos Colossenses, fazei pois morrer a vossa natureza terrena. Para fazer isso, muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente, digamos, isso aqui, pegar nisso aqui é pecado. Um exemplo. Pegar nisso aqui é pecado. A gente sabe que é pecado. Um exemplo. Aí a gente diz assim, o que a gente faz, geralmente? Eu não vou fazer isso porque é pecado. O que a gente mostra ao nosso coração é simplesmente que aquilo é errado e é pecado e pronto. A gente não embasa essa obediência com Cristo, com a beleza de Cristo. E muitas vezes eu me peguei retornando a pecados que eu já tinha abandonado outrora. Sabe por quê? Porque simplesmente dizer que isso aqui é errado e não fazer, não tem força suficiente, porque eu não sou forte suficiente. Sabe como é que a gente luta para viver para a glória de Deus? Como a Escritura nos fala, é dizer o seguinte: eu sei que isso aí é pecado. Senhor, me ajuda a ver a tua beleza. Me ajuda a ver o quão belo é o Senhor. Me ajuda a ver que o teu sacrifício na cruz por mim é muito, mas muito melhor que isso aqui. Me ajuda a ver quão belo, quão magnífico, quão insondável, quão justo, quão digno, quão santo é o Senhor. Aí por que a gente não faz isso? Porque a gente está olhando para Cristo. E é por causa dele que a gente consegue dizer não. E não é simplesmente, não faço porque não pode. A gente vai ser tentado em algumas circunstâncias que a gente tem que trincar os dentes e dizer, eu sou crente, eu nasci de novo e eu tenho que viver para a glória de Deus. A gente trinca os dentes e continua. Vai ter momentos que vai ser assim.
Mas na grande maioria deles, a gente tem que alimentar o nosso coração com a beleza de Cristo, com a grande obra que Ele fez na nossa vida, querido. Senão a gente não vai ser forte para dizer não. É simples assim. Não vai. Vai tentar ser forte? Para você ver o que vai acontecer? Não, eu nunca que vou fazer isso aqui. Vai só com isso. Vai só com isso. Ou seja, é uma luta para você mostrar para o seu coração que existe algo mais satisfatório que isso aqui, que é Cristo. Existe algo mais satisfatório, é uma luta, querido, que você precisa travar. Essa é a luta por santidade que a Escritura nos fala. Não é aquela luta, posso isso aqui, não posso isso aqui, eu posso, um monte de lixo, não posso. Por que não posso? Porque a Bíblia diz que é errado, não posso. Não, querido, é olhar para isso e ver que Deus nos chamou para uma vida muito melhor. Ele não diz, sejam santos, porque Ele quer estragar a nossa vida. Deus é um estraga-prazer. Não, Ele diz, sejam santos, porque eu sei o que é melhor para vocês. Eu sei o que satisfaz de fato o coração de vocês. E isso aqui é muito pequeno. Eu sei o que de fato enche o seu coração de alegria, de esperança, de fé. E é suficiente para que você tenha uma vida abundante. Que Deus nos ajude, queridos, a viver essa vida para a glória dEle, por causa dEle. É Ele que gera a santificação. E nós usamos dos meios que Ele deixou para a glória dEle. E a última aplicação é para que vocês não esqueçam de orar por nós. Eu não posso deixar isso. Não esqueçam de orar pela liderança. Não esqueça de orar pelos diáconos. Não esqueça de orar pelos presbíteros. Queridos, tenha certeza que amanhã, muito provavelmente, eu, o reverendo Diogo e toda a liderança, assim como vocês, serão bombardeados pelo próprio Satanás, para que eles pequem e para que eles levem todo mundo. Tenho certeza disso. E a gente precisa da oração de vocês. Não esqueça de orar por nós. Não esqueça de orar por nós. Que Deus seja honrado e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações, queridos. Amém.